participação ontem, a entrevista de Nayara Azevedo ao Fantástico, um dos assuntos mais comentados, né? Vocês viram aí que nos últimos dias, a gente até comentou na semana passada, que a Nayara Azevedo foi até uma delegacia de polícia em Goiás para prestar queixa por violência patrimonial e também por violência doméstica contra o ex-marido, o Rafael Cabral, que aparece aí em dois momentos com a Nayara. O momento que eles estão casados, está tudo bem, e o momento atual que ela grava ali, e a gente não sabe se ele a agrediu e o celular caiu, ou se ele apenas derrubou o aparelho telefônico da Nayara, mas ele não deveria fazer isso, o aparelho é dela, ele não tem o direito, né, de derrubar o aparelho de ninguém. E ela estava fazendo uma gravação dele ali, mas não era para tanto, não estava agredindo ele nem nada. Agora, as acusações, né, tem locais aí para serem definidos, né? Caso a pessoa ache que está sendo injustiçada, né? Como, por exemplo, a justiça, né? Então, a Nayara Azevedo conversou com o Fantástico, né? Falou sobre essa situação toda envolvendo o ex-marido e também empresário Rafael Cabral. Né? Ele está negando que tenha cometido violência patrimonial, que também tem agredido a Nayara. Diz que vai provar na polícia e também na justiça que ele é inocente. Né? Ele disse o seguinte, tá, gente? Que tem uma frase que ele quer deixar aí para as pessoas que estão passando por uma situação como a dele, que não entrega a sua vida por mais... Aliás, essa frase não é dele, essa frase é da Nayara Azevedo. Nayara Azevedo, né, que falou que as pessoas aí que estejam passando por um momento delicado como esse, né, que não entregue a vida na mão de ninguém. Né? É claro que a gente está num casamento, está numa relação, você compartilha alguns momentos, mas entregar tudo assim de bandeja, gente, R$ 1.000 que ela diz que apenas tinha disponível para uma cantora que faturou 17 milhões, né? É muita coisa. O Jean está falando aqui que o Melhores do Ano vai ao ar no dia 17 de dezembro. Ah, porque eu tinha ouvido um papo de 31 de dezembro. Ainda bem, 17 de dezembro dá para orquestrar, a gente entrar aqui e dar um pito lá na festa da firma da Globo, né? Até porque a Fazenda vai estar em reta final. Vamos ver se vai ter roupa suja nesse dia. Vamos então contar aqui o que aconteceu. Então, a Nayara Azevedo ela foi surpreendida um pouco antes de viajar para fazer mais um show e ela contou o seguinte, que ela estava saindo de viagem, que os funcionários foram carregar a carreta dela e aí os equipamentos que também seriam levados para o show. Quando eles estavam carregando, foi executada uma ordem de que não poderia ser levado equipamento se ela não pagasse o aluguel daquele material. Não é? Só que ela acha que essa cobrança é indevida porque o equipamento ela entende que é dela, e a carreta era dela, o ônibus era dela, né? O cenário também era dela. Porque há, então, nesse momento, a seguinte questão. Né? O marido, inclusive, diz, o ex-marido, que ele não quer nem os 50% da Nayara. A Nayara diz que faz questão de pagar metade do que é dele, porque ele também trabalhou e ela reconhece isso. O que me parece que vai ter uma grande disputa judicial é o que o Rafael entende que não é patrimônio da Nayara, porque vocês sabem que a cantora acusou o marido aí de colocar coisas, colocar bens ali que seriam dela no nome de familiares. Então, a discussão vai ser essa. Ele, por um lado, diz que não quer a metade, ele quer deixar todo o patrimônio para ela, mas ele também entra aí no radar de que há coisas ali, como, por exemplo, os equipamentos que pertencem ali a ele. Então, a discussão é bem complexa nesse sentido. Um casamento que já acabou há 2 anos e que até o momento não teve a partilha de bens, né? A Nayara ela procurou a Delegacia da Mulher de Goiânia para relatar que estava sofrendo essa violência patrimonial do marido. Abre aspas para a Nayara. Até então eu já havia sofrido violência física, moral e psicológica, mas a violência patrimonial foi o meu gatilho. Ou seja, gente, foi a questão do dinheiro que fez a Nayara tomar a decisão. E aí segue ela. Foi aonde eu entendi que eu estava sendo impedida de trabalhar. Foi ali que, de fato, ela deu um basta na situação. Né?
Ela disse que está sendo muito difícil, que ela não julga quem passa por essa situação, inclusive ela, por ter participado de uma campanha de violência contra a mulher. Vocês vejam como é essa situação, né? Há um ponto de ela participar de uma campanha em que ela também estava vivendo, segundo relatos dela, algo parecido dentro de casa, né? E ela disse que ela, na verdade, ela até podia falar para as pessoas, mas ela não tinha coragem de contar isso, né? A Nayara também afirmou que o Rafael era responsável por controlar todo o dinheiro ali do trabalho do casal, né? Que os 2 primeiros anos da carreira dela, que foram 2016 e 2017, foram os maiores faturamentos. A gente percebe, né, que a Nayara perdeu muito cartaz aí, desde que ela aconteceu, que foi em 2015, com a música 50 reais, né? E aí ela revela na matéria do Fantástico que ela só ganhava R$ 1.000, que o que ela tinha, gente, disponível para ela gastar era apenas R$ 1.000, e que ela ainda ouvia coisas do tipo que ela não precisava de um cartão e nem de dinheiro, porque as roupas, né, já eram pagas ali pela administração. Né? O projeto era pago pela administração. A casa, a administração, que era feita pelo Rafael, também estava sendo pago. O carro também estava sendo pago pela administração. A despensa estava cheia. Né? Então, R$ 1.000 era para quê? Para comprar um house, para comprar o quê? Uma água na rua? Era para isso, sem ter que pedir para o marido. Gente, isso me lembra muito o caso da Larissa Manoela. Muito, me vem assim muito reflexo do caso da Larissa Manoela. Isso é um absurdo, gente. É um total absurdo. Ainda que tudo esteja pago, ela tem que ter acesso ali, não é? R$ 1.000? O que é R$ 1.000, gente? R$ 1.000 não é nem o salário mínimo, gente. É um absurdo por completo, né? E segue mais aqui a Nayara contando, né? Que na porta da rua para frente ela era uma mulher empoderada, mas dentro de casa a situação era outra. Né? Ela não tinha acesso ao dinheiro e só ficava aí com esse dinheiro irrisório que eu acabei de contar para vocês, né? Segundo Nayara contou, eles eram casados em comunhão parcial de bens e depois da separação ela começou a correr atrás da parte dela. Só daqui uma comunhão parcial de bens é quando divide, né, os bens adquiridos durante a união estável ou o casamento, né? Aqui no Google rápido, né, os bens adquiridos por cada um após o casamento são considerados bens comuns do casal, ou seja, aquilo que foi construído antes do casamento, cada um na sua, amizade continua. O que foi construído dentro do casamento, aí divide-se, né? É essa história. E consecutivamente, o que mais a Nayara conquistou nesse período foi justamente quando ela estava casada com o Rafael. Então, por isso tem o direito à divisão. Mas ele não quer esse 50%. Agora, ele discute, né, a situação, por exemplo, do equipamento, que está no nome da família. E ela acusa de muita coisa ter sido passada ali. Inclusive, ela citou no depoimento à polícia para o nome do irmão dele, né? O que mais aqui, gente? Só para eu citar aqui, né? Ela disse que esse tempo todo vem cobrando fazer a partilha de bens, que nunca aconteceu, né? Que sempre houve uma reluta, né? E que acabou não realizando, e que ela não quer nada que não pertença a ela, né? A parte dele é dele, os 50% dele é dele, e ela quer os 50% que é dela, que ela diz que não tem mais acesso mediante essas denúncias aí que foram feitas, né? Só, gente, para vocês verem, 2023, que não foi um grande ano da Nayara Azevedo, ela faturou 17 milhões. Claro, tem que pagar equipe, estrutura, logística, né? O lucro é muito menor do que isso, mas é um grande faturamento, né? 17 milhões. As advogadas da cantora também estão já conseguiram, na verdade, cancelar a procuração que dava ao Rafael o direito de movimentar as contas da cantora, né? E aí, dias antes dessa recuperação, só para vocês terem uma ideia,
houve um saque, segundo a defesa está contando, de R$ 205 mil. O Rafael nega, né, que tenha cometido essa violência patrimonial. Agora sim, o que o Rafael falou, ele diz que não entende essa denúncia, não entende essa narrativa, que ele foi pego totalmente de surpresa. Rafael, não está difícil de entender. Ela está acusando que você teria supostamente pegado, não é, bens que foram acumulados durante o casamento, colocado no nome de seus familiares. Então é isso que você tem que explicar e dizer que se acontece ou não acontece, né? Ele diz que está decepcionado com todo o ocorrido, que não havia necessidade disso, porque eu sempre me coloquei à disposição. Não é o que ela está falando, ela está falando que você não quer dividir. Me parece, gente, que cada um tem uma narrativa diferente da história. Ele diz que quer dividir, que ele quer dividir o espólio, né? O que foi feito ali, nem sei se pode usar a palavra espólio, mas o que foi construído no casamento. Mas ela diz que tem coisa que nem está no nome dos dois, e ela quer colocar isso no bolo, né? Enfim, uma situação muito complicada, né? Sobre a situação envolvendo os shows, né? Que pertence a uma empresa que está no nome da mãe, que é uma coisa que a Nayara está reclamando, né? Por que a empresa está no nome da mãe e do irmão, né? Que ela considera que aquilo tudo é dela, né? E aí ele apresentou as notas fiscais, que seriam os aluguéis pagos, né? Por conta ali de toda a estrutura, não é? Sobre a partilha de bens, o empresário diz que vai se reunir com advogados da Nayara para tentar resolver, e que ele diz que não vai ficar com nada que ela acumulou. Mas, em compensação, tem coisas ali no nome da família dele. Ou seja, gente, só a justiça para resolver esse caso, né? Partilha, né? Eu acho que espólio é só inventário. Eu também acho que é isso aí. Mas, enfim, né? O acumulado, né? Vamos botar assim. Se fosse 17 bilhões, aí seriam. Não, mas 17 milhões, gente, de faturamento, vamos supor que tenha gasto aí de 60% disso. Quer dizer, ela tem aí 50%, vou botar 50%, 8 milhões e meio. Quer dizer, é um grande lucro, né? Anual, né? Que mais? Não dá para trabalhar com a própria família, Edu. Dá para trabalhar com a própria família, né? Agora, você não pode entregar, na minha opinião, Gustavo, toda a sua vida a um familiar, que é o que a Ana Hickman fez, por exemplo, com Alexandre Correia, o que a Canayara fez, por exemplo, com o Rafael. Acho que é isso que não dá. Dá para trabalhar em família, sim, mas com uma família, todo mundo, né, se ajudando. Verônica Pitura, falando que o Jean aqui está correto da questão do espólio. Esses casais ficam fazendo barraco na TV, dando entrevista só para ganhar fama. Quando amanhã. Bom, isso aí é só uma ilação, né, Gedália? A gente não tem nenhuma informação que eles vão voltar. A Pri botando que achou a história da Nayara Azevedo bem semelhante com a da Ana Hickman, em alguns pontos parecida, né? A acusação de agressão, a questão da condução das empresas, bem parecida mesmo, né? O marido da Nayara não me convenceu, achei a entrevista dela rápida demais. Está aqui o Jean. Foi bem forte a entrevista da Nayara Azevedo para o Fantástico, tá aqui a Pri. O que mais aqui, Genilson dando like aqui pra gente. É um caso, gente, que só a justiça vai interpretar, e aí fica a dúvida. Eu acho que a dúvida para mim é a questão do que a Nayara está falando sobre o patrimônio dela ter sido repassado por uma procuração que ela acabou assinando ali para os familiares do Rafael. E aí eu acho que ele tem que comprovar se essas empresas de fato foram feitas pela mãe e pelo irmão dele, não é? Ou se há alguma interseção aí, se há alguma ligação entre o que ele e a Nayara construíram no casamento.